Tudo bem, pessoal? Vamos então para mais uma aula aí sobre sondagens, tá? Então essa parte aqui é até mais importante até do que sistema de fundação, que eu preciso para qualquer obra sempre ter conhecimento do subsolo, né, do terreno ali onde eu vou executar a minha obra, para daí eu conseguir tomar a melhor opção ali, né? Tem uma melhor opção de fundação ali sendo escolhida e que vai me gerar mais economia e assim por diante. Então, aqui nessa aula a gente vai ver todos os sistemas de sondagem que a gente tem. A gente tem diversos sistemas de sondagem no mercado. Cada sistema vai me fornecer alguns dados específicos, né, para alguma situação ali de dimensionamento, tá? Então, não é todas as sondagens, por exemplo, que eu vou usar para fazer dimensionamento de fundação em estacas, tá? Tem algumas sondagens que me dão dados mais específicos para alguns outros projetos, por exemplo, de estabilidade de taludes, contenções, muros de arrimo e assim por diante, tá? Então, eu também tenho que ter noção desse tipo de, né, sondagens disponíveis no mercado para poder escolher a sondagem mais correta para a minha necessidade prática ali, tá? Então, quando a gente fala em investigação geotécnica, né, a gente tem que primeiro pensar, né, qual é o objetivo dessa minha sondagem, né, que eu vou fazer no meu canteiro de obra. Normalmente, uma sondagem ela vai ter no mínimo ali quatro funções ali, né, quatro objetivos e dependendo da situação da minha obra, eu preciso ali com maior importância definir dois ou três desses quatro, tá? Então, normalmente em uma obra eu quero definir onde está a posição do lençol freático, definir onde que está a posição do topo rochoso, se tem um topo rochoso próximo da superfície, por exemplo, que pode influenciar no sistema de fundação que eu vou estar adotando. Além disso, eu também posso ter necessidade, nessa minha campanha de ensaios, de definir parâmetros de resistência do meu solo para um dimensionamento de fundação, por exemplo. Eu posso ter alguma situação que isso não é importante, vamos supor, sondagens para implantação de loteamentos. Às vezes isso não é importante, a gente precisa só ter noção se o lençol freático está florante, alguma coisa assim para liberação junto ao órgão público. E eu também, numa sondagem, por exemplo, às vezes tem necessidade de coletar essas amostras e levar para o laboratório para fazer ensaios complementares, tá? Determinação do tipo de solo, né? Discriminação das camadas de solo que eu tenho, caracterização dessas camadas. Então, dependendo da minha situação de obra, eu posso ter uma necessidade ou outra. Então, eu tenho que estar ciente disso antes de fazer a contratação, tá? Então, eu sempre dou exemplo para alunos de situações, por exemplo, de clientes né, entrar em contato querendo contratar um serviço e você conversando às vezes com o cliente, você identifica que a real necessidade dele, por exemplo, não é uma sondagem SPT, que é o que ele está querendo contratar, e sim uma sondagem a trado. É igual o caso, por exemplo, de loteamentos aí que já aconteceu isso. Então, a sondagem SPT, por exemplo, o preço, o valor unitário dela é muito maior, né, até pelo trabalho que você tem para realizar o serviço e a quantidade de dados que ela fornece é muito maior o custo unitário do que uma sondagem a trado, que é simplesmente uma perfuração com coleta de amostras ali de metro a metro e uma análise visual tátil simplificada desse material. Então, isso influencia diretamente no preço e na qualidade do seu projeto no final. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso, tá? Então, normalmente, numa campanha de investigação geotécnica, seja ela qual for, né, independentemente do sistema de sondagem que eu estou utilizando, a gente tem normalmente três etapas básicas ali, tá? Então a primeira seria um reconhecimento da minha área, ou seja, em cima do terreno, onde vai ser feita a minha obra, em que posição no terreno que vai ser feita a minha obra. Então é aquela área onde eu tenho que fazer a investigação geotécnica ali, os furos de sondagem têm que estar mais localizados naquela área. E onde são os pontos mais problemáticos, são os pilares mais carregados, esse tipo de situação, posto de elevador, no caso de um prédio com subsolos, na sequência, eu tenho a campanha de sondagem propriamente dito, que é a minha prospecção, certo? Nessa etapa aqui, a gente tem diversos problemas relacionados a ela, né? Então, a parte executiva mesmo da sondagem, onde você pode ter, às vezes, ensaios sendo realizados de maneira que não são adequados conforme a norma,
critérios de paralisação às vezes inadequados, equipamento às vezes com problema, falta de energia, né, de eficiência no equipamento e isso não está sendo computado nos resultados. Então você tem diversas interferências que podem ser humanas ou às vezes mecânicas do equipamento em si, que podem fazer com que o meu resultado final para efeito de projeto não seja adequado. E isso, se o projetista não souber desse tipo de situação, eu posso ter um problema sério depois, apesar de ter feito a minha sondagem. Então eu tenho que ficar atento quanto a isso. Nesse tipo de item, normalmente eu sempre friso, né, com alunos e tudo mais, a importância de você ter fiscalização de serviço. Tá? Então, é uma coisa que o órgão público peca bastante. Então, sempre importante você ter um acompanhamento durante essa etapa para verificar se a norma está sendo atendida, se o equipamento né, tem as aferições necessárias de eficiência, de qualidade, assim por diante, e se a equipe também está ciente do serviço, sabe como executar, esse tipo de coisa, tá? Para não ter problemas nos resultados finais que vão estar chegando ali na mão do meu projetista, tá? Então essa seria já a etapa de acompanhamento final ali, né? Fiscalização do serviço. Quando a gente fala então em investigação geotécnica, normalmente você tem as investigações geotécnicas sendo divididas em três grandes grupos, tá? As sondagens indiretas, as sondagens semidiretas e as sondagens diretas. Tá? Qual que é a diferença entre esses três grandes grupos de sondagem que a gente tem disponíveis no mercado? Basicamente, a diferença entre esses três grandes grupos é se o sistema coleta amostra ou não, em profundidade, se o sistema me fornece dados numéricos para dimensionamento de alguma maneira ou não. Tá? Então, a sondagem, por exemplo, indireta, ela não vai me fornecer nenhum parâmetro direto, então assim, não vai me fornecer dado numérico, tá? E também não vai me coletar nenhuma amostra em profundidade do meu solo. Então, são sondagens que, em geral, apresentam de forma indireta características do meu solo, como mudanças de camada, ou seja, mudanças de resistência de solo, se tem presença de lençol freático ou não, topo rochoso, se tem pedra-bola, esse tipo de situação. Então, você só tem indícios e não dados, tá? Então, são sondagens geralmente indicadas para áreas grandes, para fazer uma prospecção inicial para campanhas muito grandes de sondagem, com obras, né, com grandes extensões, como oleodutos, viadutos e assim por diante. Tá? Já as sondagens semidiretas são aquelas sondagens onde eu não coleto nenhuma amostra também, só que nessas aqui sim eu consigo ter um dado numérico para efeito de dimensionamento posterior. Então, aqui eu tenho diversos representantes aqui, né, que são representantes desse grupo, sondagens. Cada uma, por exemplo, vai me fornecer um dado diferente, dependendo do dado, eu posso usar para um tipo de projeto ou para outro. Então, vai depender do que eu estou querendo projetar. Então, aqui nesse caso, eu tenho dados numéricos. E já nas sondagens diretas, são aquelas sondagens onde eu tenho as duas situações, né? Eu tenho os dados numéricos para efeito de dimensionamento e também tem coleta de amostra ao longo da profundidade para poder estar analisando o meu solo e entendendo melhor o jeitão dele ali, o comportamento dele para conseguir melhorar ainda mais o meu projeto, tá? No caso, em questão de valor, tá? As sondagens diretas, por ser mais completas, normalmente acabam sendo um pouco mais caras, tá? As sondagens semidiretas são sondagens mais rápidas para ser executadas, normalmente são mais mecanizadas e a gente consegue fazer mais furos, né? Claro, apesar do equipamento ser um pouco ser mais moderno, na maioria das vezes, os sistemas serem mais modernos, acabam às vezes, devido à quantidade de pontos, diluindo o valor e acaba não ficando tão caro. E já as sondagens indiretas são sondagens rápidas, também são sondagens chamadas de geofísicas. O pessoal da geologia utiliza bastante, né, de geofísica e são geralmente utilizadas para, né, como eu falei, obras de grande extensão, então estradas, oleodutos, então você faz uma campanha inicial. Tanto as indiretas como as semidiretas geralmente são sondagens complementares às diretas, ou seja, eu vou fazer uma prospecção inicial do meu terreno para saber se ele está mudando características em alguns lugares e aí sim eu vou lá e contrato sondagens diretas pontuais para aqueles locais. Aí eu consigo ter uma noção melhor desse meu terreno e o que está variando nele, tá? A mesma coisa semidiretas, vamos supor, eu tenho uma campanha de sondagens diretas e complemento essa minha grande área com sondagens semidiretas, que são mais rápidas, então eu consigo mostrar mais pontos
e eu tenho muito mais dados no final. Então, para mim, para efeito de projeto, é maravilhoso isso, tá? Então, a gente tem que entender bem esses tipos e os dados que cada uma fornece para que eu consiga escolher bem essa investigação a ser feita. Então, assim, em geral, a gente agora vai entrar em cada um dos grupos e ver os representantes de cada um dos grupos. O que é importante é fixar na cabeça, para cada sistema de sondagem de investigação geotécnica que a gente vai estar vendo, como é que funciona o processo executivo delas, quais são os dados que ela te fornece no final, e se fornece algum dado, né? E para que eu vou utilizar esses dados. Sabendo esses 3 itens, eu já consigo, assim, entender muito bem essa parte do conteúdo e aí com isso definir o sistema de sondagem mais adequado para a minha obra e consequentemente ter subsídio para fazer um projeto de fundação e escolher o sistema de fundação com melhor qualidade ali, uma melhor eficácia para o meu projeto final, uma eficiência, né? Então, entrando então inicialmente nas sondagens indiretas, a gente tem como os principais representantes desse grupo aí o ensaio de resistividade e o ensaio sísmico, tá? O ensaio sísmico, com certeza, é o mais importante aqui desse grupo das indiretas, tá? Então, até aqui tem um esqueminha mostrando a sondagem sísmica, como é que ela funciona. Então, normalmente você tem um equipamento emissor de ondas, tá? Ondas sísmicas. Essas ondas, elas vão se propagar ao longo da profundidade desse meu terreno e elas vão, por reflexão, refração, tá ali voltando, retornando para a superfície em um dado momento, e nessa superfície eu posso colocar vários captores ali dessas ondas, que são chamados de geofones, que vão estar recebendo essas ondas e fazendo essas leituras. Então, de acordo com as velocidades de retorno e assim por diante, eu consigo ter indícios de que esse meu solo tem um topo rochoso mais alto numa posição, mais baixo, tem presença de lençol freático, eu tenho mudança de características desse meu solo depois de tal metro e assim por diante. Então, são indícios, e aí com isso eu consigo, né, com dados ali que o equipamento me fornece, eu consigo gerar mapas que mostram ali indícios de características que estão sendo alteradas ali em certas posições naquela minha espessura daquele meu terreno. Então, como essas imagens que estão aqui representadas na lateral aqui, que são imagens de sondagens sísmicas, tá? Então são bem interessantes e repara que não tem dado numérico. Eu não sei qual que é a resistência desse solo. Assim como eu também não sei que tipo de solo que é. Eu só sei que você teve uma alteração, provavelmente às vezes aumentou uma resistência para baixo, assim por diante, tá? Então com isso aqui em mãos, você consegue, por exemplo, verificar que naquele local, por exemplo, eu vou contratar uma sondagem SPT para analisar isso aqui melhor, e aqui eu vou colocar uma outra sondagem SPT para analisar melhor também. A mesma coisa aqui, por exemplo, nesse caso, onde você tem uma variação só num local, o que é bem comum quando você vai analisar situações de obras de grande extensão, você ter variação no mesmo terreno, por exemplo, na mesma obra, do perfil, tá? E isso é importante, porque isso aqui pode às vezes fazer com que eu tenha alteração do sistema de fundação aqui com o que eu tenho aqui, tá? Então é por isso que é importante fazer uma boa campanha de investigação geotécnica num terreno. Aqui nessa foto a gente tem um exemplo do ensaio de resistividade sendo feito, então ele é um ensaio localizado, rápido, e eu consigo, por ondas elétricas, verificar também essas características do meu terreno ao longo da profundidade, tá? Então, os dois ensaios eles trabalham da mesma maneira, são ensaios bem mais rápidos, bem mais simples, a interpretação às vezes não é tão simples para a gente, né, com formação em engenharia, mas para o pessoal que trabalha com esse tipo de equipamento, geógrafos e assim por diante, geólogos também, o pessoal consegue fazer essas leituras aqui e aí, né, um trabalho multidisciplinar, a gente consegue ter os dados que a gente precisa para poder tomar as decisões aí, tá? Então, essas são as sondagens indiretas, também chamadas de geofísicas, tá? É importante, né, lembrar que, principalmente em obra, oleodutos, gasodutos, pistas de aeroportos, esse tipo de obra onde você tem muita extensão, né, assim por diante, eu posso utilizar com sucesso esse tipo de sondagem de equipamento, tá? Bom, entrando nas sondagens diretas, semidiretas, né, que daí começa a entrar um pouco mais no interesse nosso aqui, tá? A gente tem o primeiro representante que é a sondagem CPT, que é também chamado, né, um Cone Penetration Test, tá? Então é um ensaio de penetração de um cone. Então aqui tem uma imagem do equipamento. Então geralmente é um equipamento hidráulico com uma torre, tá? Esse equipamento ele tem
na ponta, né, do sistema de haste que vai ser penetrado, cravado no solo, tem uma ponta que ela é instrumentada, tá? Então é uma haste metálica com a primeira parte aqui instrumentada. Ela tem instrumentação tanto na ponta quanto lateralmente nela, tá? Só no trecho inicial, no primeiro segmento. O resto dos tubos são tubos normais metálicos que são rosqueados um no outro. Então, como é que funciona? O equipamento ele faz a cravação desse jogo de hastes a uma velocidade constante, normalmente 2 centímetros por segundo, tá? E conforme essa cravação vai ocorrendo, a gente vai tendo em tempo real os resultados sendo gerados pelo software, tá? Então, quais são os dados que normalmente eu vou obter com esse equipamento? São dois dados principais. Primeiro é a resistência de ponta, também chamada de QC, é dado em unidade de tensão, né? Uma força por centímetro quadrado, que seja, um metro quadrado. E eu vou ter um atrito lateral também, em dada unidade também de tensão, e aí a letrinha é o FS aqui, tá? Então eu tenho duas resistências, dois atritos ali, coeficiente de atrito que eu vou ter. Então esses dados eu vou utilizar para quê na prática? Só você olhando o equipamento funcionar, você percebe que esse tipo de equipamento ele está simulando a cravação de uma estaca em miniatura. Então, a gente já percebe que esses dados, com certeza, eles vão me servir para um dimensionamento de fundações em estacas. Tanto que, por exemplo, que o método de Cury-Quaresma, Ock Veloso, inicialmente eles foram propostos utilizando dados de ensaio de cone, tá? E depois adaptados para sondagem SPT, por exemplo, o método Ock Veloso. Então, esses dados aqui eles vão ser utilizados basicamente para dimensionamento de fundação em estacas, tá? Então, o equipamento em si é um equipamento, não é robusto, a torre é pequena, um equipamento de pequeno porte, tá? Como pode ser visto no vídeo. Então, a cravação é no modo contínuo. A gente para essa cravação depois que você, né, que o equipamento desce todo a haste. Aí o equipamento vai desacoplar do sistema de haste, você coloca mais um segmento de tubo e continua a nossa cravação, tá? Reparar, assim, ficar esperto que a cravação ela é de maneira estática, ou seja, uma velocidade constante, não é com golpes, ok? Esse ensaio ele tem uma norma, né? Uma norma do ano aqui certinho, uma norma pela BNT. E a gente tem no mercado dois tipos de cones, né? A gente tem os piezocones, que são os cones elétricos, que é o mais comum, e a gente também tem no mercado os piezocones, que são os cones que fazem, além da leitura das duas resistências de ponta lateral, também faz a leitura de pressão neutra, ou seja, eu consigo verificar a partir desse valor a posição do meu lençol freático ali naquele local que eu estou fazendo o ensaio, sem coletar nenhuma amostra, o que é ótimo, eu não estou vendo o material, tá? Então eu consigo ter a leitura da pressão neutra com o ensaio também. Então, basicamente, o ensaio funciona dessa maneira. A segunda sondagem que a gente tem é a sondagem, o DMT, né? No Brasil é conhecido como dilatômetro de Marchetti, tá? Então ele foi desenvolvido na Itália, né, pelo Silvano Marchetti. O equipamento, basicamente, ele é um equipamento que tem um leitor de pressão, né? E esse equipamento ele é interligado numa lâmina metálica, né, de aço inox, que tem uma membrana bem no centro. Essa membrana é extremamente fina e você tem um sistema aqui que ele insere gás sob pressão por dentro do sistema de hastes do equipamento. E com essa pressão, a gente tem essa dilatação dessa membrana, tá? Então, como é que funciona o ensaio? O ensaio também utiliza um equipamento sob esteiras também. A gente vai ter a cravação dessa lâmina de maneira estática, do mesmo modo que o CPT também. Conforme você vai cravando, você vai colocando novos segmentos de tubo. E o ensaio, ele é realizado a cada 20 centímetros normalmente, tá? Então, a cada 20 centímetros você para o equipamento, faz o ensaio, terminou o ensaio, que é bem rápido, já vai para o próximo, que é 40 centímetros, e faz o ensaio também. Como é que funciona o ensaio? A gente cravando a lâmina e parando a lâmina no solo naquela dada profundidade, o equipamento ele soa um apito, né, vai estar na superfície ali comigo, e faz a leitura da pressão inicial em repouso, que é a pressão zero.
Após a leitura dessa pressão inicial, ele começa a inserir o gás sob pressão dentro dessa jogo de hastes e essa pressão dilata aquela membrana. E aí ele só para a inserção dessa pressão quando aquela membrana circular, né, que está aqui na imagem, ela dilata 1 milímetro, ou seja, uma dilatação extremamente baixa, bem pequena, mas essa leitura de pressão suficiente para dilatar esse 1,1 milímetro dessa membrana já me fornece diversos parâmetros do solo, tá? Então, esses parâmetros aí eu consigo dimensionar ou utilizar para fazer projetos aí geotécnicos dos mais variados tipos. Então, é um ensaio que também eu consigo obter esses dados, né, e já lançar no computador ali e gerando o gráfico em tempo real, alguma coisa assim, tá? E só para deixar claro, essa lâmina ela é extremamente fina, tá? Todo o conjunto da lâmina. Por quê? É objetivando que na cravação dessa lâmina eu tenha o mínimo de perturbação possível no solo e assim eu tenho os dados da melhor, né, com a maior confiabilidade possível ali, simulando uma situação real de campo, tá? Então, assim, o ensaio ele tem toda essa preocupação, o equipamento, em ter uma lâmina com uma ponta, né, fina para facilitar a cravação e não ter perturbação do solo antes de eu realizar propriamente dito o ensaio, tá? Para eu ter um dado bem condizente com a realidade. Que dados que eu vou obter com esse equipamento, tá? Então, basicamente eu vou obter 3 parâmetros principais, tá? Então eu tenho com os 2 dados de pressão que eu obtenho no final do ensaio, eu, através de 3 fórmulas matemáticas, que são bem difundidas no meio técnico, eu consigo achar o índice de material, que é representado pela letrinha I, né, ID. Eu tenho o módulo dilatométrico, que é o ED, tá? E tenho o coeficiente de tensão horizontal, que é o KD, tá? Então, para que serve cada um desses 3 coeficientes, desses 3 parâmetros que eu obtenho no final desse ensaio, tá? Então, o primeiro índice, que é o índice de material, o ID, é um valor numérico que eu vou ter ali, um índice, e dependendo desse valor que eu tenho para cada uma daquelas dadas profundidades que eu vou estar analisando, o Silvano Marchetti ele desenvolveu uma escala que, de acordo com o valor do ID, eu consigo identificar qual que é o tipo de material que eu estou trabalhando, que eu estou ensaiando. Então, se o ID estiver na faixa entre tanto e tanto, eu tenho, por exemplo, uma argila. Se tiver entre tanto e tanto, uma areia. Se tiver entre tanto e tanto, um silt. Tá? Então, sem ver o material, porque esse equipamento não coleta a amostra, eu estou conseguindo identificar qual que é o tipo de solo que está sendo ensaiado, sem estar coletando ele, o que é ótimo. Tá? Na sequência, eu tenho o módulo dilatométrico, o ED. Esse módulo ED também tem uma forma específica em função das pressões do equipamento, tá? E com esse módulo dilatométrico, eu consigo ter uma relação direta com o módulo de deformabilidade do solo, que a gente, quando avança um pouco o estudo em fundações, em mecânica dos solos, você vê que a gente tem recalques que são chamados de mediatos, que são derivados da teoria da elasticidade. Então, assim como o concreto, o solo também tem um módulo de elasticidade dele, só que a gente chama de módulo de deformabilidade, que está me indicando qual é a deformação que esse meu solo vai sofrer quando eu aplico o carregamento sobre ele. Então, esse módulo dilatométrico que eu obtenho a partir desse ensaio tem uma relação diretamente ligada a esse módulo de deformabilidade do solo. Então, em outras palavras, com esse dado que eu obtenho do equipamento, eu consigo estimar recalques com uma precisão um pouco melhor do nosso solo, tá? Então, ótimo também. E aí eu tenho o terceiro dado, o terceiro parâmetro do equipamento, que é o KD, chamado também de coeficiente de tensão horizontal. Esse dado ele tem também uma fórmula obtida a partir desses 2 dados de pressão, que ele tem uma relação direta com o empuxo do solo, tá? Então, quando a gente vai fazer um dimensionamento de uma contenção, um muro de arrimo, esse tipo de obra ele tem um empuxo, né? O solo ele exerce uma pressão horizontal naquela minha estrutura de concreto armado, né? E aí eu tenho um diagrama de cargas horizontal ali, que geralmente é em forma triangular do solo, que vai exercer um empuxo sobre o meu solo. Esse empuxo ele é derivado basicamente do ângulo de atrito, que é um parâmetro de cisalhamento do solo, do peso específico do meu material e assim por diante. Então, esses dados são dados que eu obtenho em laboratório, são ruins para
para definir principalmente o ângulo de atrito. Preciso fazer ensaios traxiais, o cisalhamento direto. Com esse equipamento aqui eu consigo ter esse módulo de tensão horizontal, e esse módulo tem uma relação direta com esse empuxo do solo, ou seja, eu consigo obter um empuxo de uma maneira indireta, sem precisar fazer um ensaio de laboratório, o que é ótimo, tá? Então, em resumo, esses são os 3 parâmetros principais. Eu consigo obter outros dados com eles? Consigo. Então, eu consigo, por exemplo, a partir do coeficiente de tensão horizontal, definir qual é o ângulo de atrito do meu solo através de retroanálise e assim por diante. Então, aqui está relacionado a alguns outros parâmetros que eu também consigo obter do solo a partir de retroanálise com outras formulações matemáticas. Tá? Então, coeficiente de empuxo em repouso, modularidade, eu já tinha comentado, a resistência de desaramento do solo, razão de sobredensamento, ou seja, verificar se o meu solo é pré-densado ou normalmente é densado. Eu consigo ter noção do ângulo de atrito. Então, são diversos dados. Tá? Verificar que nenhum desses dados tem relação com o dimensionamento de fundação em estacas. Então, o DMT eu não vou usar para uma situação dessa. Tá? A melhor situação para o DMT é você usar para situações de muro de arrimo, contenção, taludes. A avaliação, por exemplo, de recalque que pode ocorrer num solo devido a uma aplicação de um radier, sapatas e assim por diante. Tá? Então, é um ensaio bem completo. Hoje em dia tem muito estudo sobre esse equipamento, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados pioneiros no país aí, em pesquisas envolvendo DMT e novas tecnologias envolvendo ele. Tá? Então, é muito utilizado aí em grandes centros. Tá? A gente não vai encontrar ele com facilidade em cidades menores. Tá? Então, aqui tem uma foto do equipamento. Esse equipamento pode ser o mesmo da sondagem CPT também. Você só troca a ponta, né? Que é a haste principal ali. Bem tranquilo de trabalhar e ocupa pequeno espaço ali no canteiro de obras, tá? E aí eu tenho um último representante desse grupo das sondagens diretas, que é o Vanitest, ou ensaio de palheta, tá chamado no Brasil. Aqui eu tenho uma figura da palheta, tá? Do ensaio. Essa palheta vai na ponta, substituindo, por exemplo, o cone do ensaio CPT ou a lâmina do ensaio DMT, tá? Essa palheta ela vai ser cravada também até a cota de ensaio estaticamente, sem rotacionar. E quando ela chega naquela cota de ensaio, é promovido, né, um torque lá na superfície, no sistema, e rotacionado essa palheta. Então você aplica um torque, né, uma força, até um momento onde eu tenho a ruptura do solo por cisalhamento devido a essa rotação. Em resumo, o resultado, o dado que eu tenho no final do ensaio é justamente a resistência não drenada do solo em condições naturais. Tá? Então, ficar atento que a resistência ao cisalhamento que a gente define, né, que é o Szinho, na maior parte das bibliografias, é uma condição não drenada, tá? Ou seja, eu estou levando em consideração a influência da água presente no meu solo, ok? Não estou permitindo a drenagem, não é uma situação de campo ali onde a água está presente, tá? Então, é bem simples de ensaio. Então, após o término do ensaio naquela cota, eu posso cravar novamente, avançar para um próximo metro e realizar o ensaio novamente. Tá? Existem alguns ensaios de palheta de bolso, né, com equipamento portátil mais simples, para você analisar mais só na superfície. Tá? Então, também dá para analisar nessa situação. Esse equipamento ele é principalmente mais, né, utilizado em solos argilosos, moles, saturados. Tá? Porque como é um solo muito complicado de você coletar a amostra deformada, levar para o laboratório e fazer um ensaio, você consegue obter esses dados diretamente em campo com equipamento igual a esse. É muito mais rápido e simples, tá? Então, você vai utilizar ele para situações onde eu preciso definir a resistência do isolamento, né? Um solo meio, né? Uma área pantanosa, um mangue, uma outra situação aí que você às vezes seja complicado de fazer um ensaio em laboratório, você pode usar o Vanitest, tá? Não vou usar para dimensionar a fundação, por exemplo. Ok, então aí, agora indo para o último grupo, que são as sondagens diretas. Então a gente tem o primeiro e o principal representante do grupo, que é o SPT, né? Sigla em inglês ali da Standard Penetration Test, em inglês. Tá? Então é um ensaio, um teste padronizado ali de penetração. Tá? O ensaio consiste na utilização de um tripé
é o principal utilizado no país, pode ser mecanizado, pode, a gente tem equipamento também mecanizado, mas a grande parte das empresas trabalham com tripé. Esse tripé vai ter aproximadamente aí 4 metros de altura, 4,5 metros, quando montado. E o ensaio consiste em realizar uma perfuração com aproximadamente 2,5 polegadas, quase 3 polegadas, no solo, tá? Com a ajuda de trado helicoidal ou lâmina de corte, que é o trépano, tá? De lavagem em caso de circulação de água. Então, assim, o ensaio, basicamente, ele consiste de 2 ensaios em um, tá? Então, é um ensaio de sondagem a trado ou com circulação de água, quando você tem solos saturados, e o ensaio de resistência, que é feito metro a metro, tá? Então, como é que funciona um ensaio, tá? Então, a gente sempre vai iniciar um ensaio, né, conforme a norma coloca para gente, com trado helicoidal. Então, você vai fazer o furo com um tradinho simples de 2,5 polegadas e vai avançar esse furo até o primeiro metro. Chegando no primeiro metro, a gente vai remover esse trado do furo, fazer a limpeza do furo, e a gente vai fazer o primeiro ensaio de resistência. Então aí a gente remove aquele trado da ponta, tá? E a gente coloca essa sonda, que é uma peça metálica padronizada por norma, que tem um bico rosqueável, ela tem um corpo bipartido, então são duas meia-lua metálica ali, então ele é vazado no interior, tá? E na parte superior a gente rosqueia no jogo de hastes, tá? Então eu vou ter uma haste saindo, né, fora do solo aqui, na superfície do solo, e vou ter daí vou colocar um martelo com peso de 65 quilos na minha roldana lá em cima. Então, se a gente retornar aqui, a gente verifica que tem, né, as roldanas aqui na parte superior com corda. Então, geralmente é uma com corda e outra com cabo de aço. Então, eu vou colocar o peso aqui e vou posicionar ele para começar o meu ensaio. Então, o ensaio de resistência, como é que ele funciona? Basicamente, eu marco 3 segmentos de 15 centímetros nessa minha haste que está saindo fora. Então, aqui é a representação do revestimento. Geralmente, a gente coloca um revestimento de pelo menos 1 metro para proteger essa boca desse furo durante os meus ensaios, tá? E ela já serve para mim como se fosse uma referência aqui para fazer a marcação dos 3 segmentos de 15 centímetros, tá? Então, uma vez marcando os 3 segmentos de 15 centímetros, geralmente marca-se com giz mesmo, no corpo da haste, a gente realiza a elevação desse martelo até dar 75 centímetros da minha haste de ensaio. Então, nessa parte superior da haste aqui tem até uma representação. Geralmente é uma peça metálica que você rosqueia, que ela vai ter uma área, né, de superfície maior para poder receber esse golpe do martelo mais adequadamente. Essa haste que sai aqui, que é rosqueada no amostrador padrão lá embaixo, ela tem aproximadamente 1 polegada, tá? O amostrador padrão lá embaixo, ele vai ter aproximadamente umas 2 polegadas, alguma coisa assim. Então, o diâmetro do amostrador é um diâmetro inferior ao furo. Então, o amostrador ele sempre vai entrar livre no furo. Ele não entra pegando no solo da lateral do furo, tá? Isso é importante para garantir que, né, o ensaio no final e o dado de resistência seja adequado, né, para o efeito de projeto. Então, eu vou apoiar a sonda aqui no solo, né, livremente. Tenho a haste ligada lá em cima, coloco a minha cabeça de bater, posiciono o martelo a 75 centímetros de altura dessa minha cabeça de bater e eu estou pronto para iniciar o ensaio. Tá? Então, normalmente esse martelo, tá? Aqui não está representado na imagem, mas ele tem uma guia metálica que serve como, né, uma guia para manter a centralização dos golpes bem no centro dessa minha haste. Tá? Então aqui tem a representação dele aqui, ó, tá? Então, essa guia, normalmente, ela tem 1,5 m, 1 metro alguma coisinha de altura, 1,15 m, 1,20 m, tá? E ela vai ter um diâmetro bem pequenininho, que ela vai entrar dentro da tubulação que é vazada. Então, nessa haste, a gente marca os 75 centímetros para eu poder ter sempre a referência. Então, quando você ergue o martelo e o martelo começa a levantar ali com relação à minha haste do ensaio, você vai estar verificando essa guia saindo aos poucos e vai ter uma hora que vai ter a marcação de 75 centímetros nela. Quando chega nessa marcação, você sabe que é o ponto que você tem que parar de levar o martelo e soltar ele. O que eu estou fazendo na prática? Eu estou transformando, né, eu estou criando energia potencial e estou transformando essa energia potencial na hora que eu libero a corda em energia cinética, de velocidade de queda. Tá? Essa energia cinética, ela se transforma em trabalho de cravação quando ela acerta o jogo de hastes e faz o meu sistema cravar no solo. Então,
o que vai acontecer? Como é que funciona o ensaio? Eu vou contabilizar os golpes para a cravação de cada um desses segmentos de 15 centímetros aqui desse meu jogo de aço com o amostrador lá embaixo, tá? Então, individualmente, cada 15 centímetros, eu vou ter uma quantidade de golpes, tá? E no final, eu vou ter uma tabela com esses 3 contagens de golpes. Então, por exemplo, no primeiro 15 centímetros deu 7 golpes, no segundo deu 8 golpes, no terceiro deu 11 golpes, tá? Então, esses dados são os dados que eu obtive ali em campo. Mas para efeito de projeto, a gente utiliza o índice de resistência à penetração do amostrador padrão, o índice N, tá? Então é padronizado como N maiúsculo esse índice. Qual que é a definição desse dado? Esse dado ele é a quantidade de golpes para a cravação dos 30 centímetros finais do amostrador padrão. Por que os 15 centímetros iniciais não entram? Tá? Porque esses primeiros 15 centímetros, eles têm a influência ali, porque o amostrador ele ainda está solto em cima do solo. Então a gente pode ter solo fofo, a gente pode ter diversas situações ali que vão estar me indicando que o meu solo é mais fraco do que na realidade ele é. Então esses primeiros 15 centímetros, apesar de eu contabilizar os golpes dele, ele não entra para definir esse valor do índice N, tá? Então eu coloco na planilha, coloco no laudo, mas o somatório que eu vou estar indicando como valor N é o somatório de golpes dos últimos 30 centímetros do meu amostrador padrão, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei agora foi acho que 8 e 11, então seria 19 o NSPT, tá? Então, eu vou ter que fazer esse ensaio de metro em metro. Então, logo após eu terminar essa escravação dos 45, eu vou, com a ajuda ali de catraca, né, cabo de aço, assim por diante, eu vou forçar a remoção desse jogo de hastes do solo, tá? Vou remover esse amostrador padrão aqui do solo e como ele cravou 45 centímetros, o solo entrou dentro dele, tá? Eu vou soltar esse bico e ele, como é bipartido, eu vou soltando em cima também. Você abre e está a amostra coletada no interior, que eu vou pegar uma pequena parte dela, ensacar, etiquetar com o número do furo e o número do metro do ensaio e deixo guardado para conduzir para um laboratório para fazer uma caracterização visual desse solo, né, análise da coloração dele, o tipo de material e assim por diante para colocar no laudo de sondagem, tá? Então esse procedimento eu vou fazer de metro em metro. Após o término desse ensaio de resistência nesse metro, por exemplo, o que eu faço? Eu removo a sonda da haste, coloco novamente o trado, coloco a cruzeta na parte superior para rotacionar esse trado aqui e continuo a minha perfuração até o próximo metro. Então eu estava fazendo ensaio no primeiro, eu vou avançar até o segundo metro agora e repito novamente o procedimento do ensaio, tá? De resistência no caso. Então eu tenho que fazer isso repetidas vezes até eu chegar nos critérios de paralisação da norma, que são basicamente 3 critérios de paralisação, tá? O primeiro critério, isso é para paralisação do furo mesmo em si, tá? Quando que eu vou parar o furo? Então, se em 3 metros consecutivos eu tiver mais de 30 golpes para a cravação de cada um daqueles segmentos de 15 centímetros, são 3, né? Então é uma situação onde eu teria NSPT superiores a 60 já quase, tá? Isso em 3 metros consecutivos. Eu também tenho um segundo critério de paralisação quando em 4 metros consecutivos eu tenho mais de 50 golpes para a cravação dos 30 centímetros finais do meu amostrador padrão, tá? E eu tenho um terceiro critério de paralisação, que é 5 metros consecutivos, eu ter mais de 50 golpes para a cravação dos 45 centímetros, né, do amostrador. Então, repara que eu tenho rigores aí diferentes, né, quanto à paralisação. Então, se eu estou com uma obra que não é não tem um grande porte, muito porte, alto, né, um elevado porte aí, eu posso parar, por exemplo, quando eu tenho em 5 metros consecutivos NSPT superiores a 50 para os 45. Numa situação um pouco que eu preciso avançar, eu preciso ter um solo de maior qualidade, né, numa obra de maior porte, aí eu posso, por exemplo, adotar um critério que é onde eu tenho 30 golpes para cada um dos segmentos de 15, ou seja, eu vou ter um NSPT de 60, 60 e pouco, em 3 metros consecutivos, tá? Eu também tenho uma situação que eu posso, por exemplo, bater com o meu martelo diversas vezes ali na sonda, né, no amostrador padrão, e eu não verifico nenhum avanço depois de 5 golpes, tá? Então, isso aí já é um critério que está me indicando que tem uma rocha, um topo rochoso, alguma coisa assim, e também pode ser considerado como critério de paralisação.
Então, a norma fala, esses critérios eles têm que ser atendidos nessa quantidade de metros para eu paralisar e encerrar o furo. Para cada metro, né, que eu estou fazendo ensaio, esses mesmos critérios são válidos também, só que, né, aí eu não tenho essa especificação de metragem, tá? Mas basicamente funciona dessa maneira. Eu posso ter algumas situações na prática que o trado, por exemplo, já não resolve o problema, tá? Então a própria NBR lá, que é a 6484 de 2001, ela deixa bem claro isso. Que tipo de situações que onde o trado, por exemplo, eu tenho que fazer a troca dele e usar outro sistema de avanço de furo, tá? O ensaio de resistência ele continua normal, de metro em metro, independentemente do tipo de material que eu estou tendo, tá? Mas se eu tiver uma situação onde eu encontro o solo saturado, ou situação onde eu tenho um solo não coesivo, vamos supor que eu comece a ter uma areia em profundidade, e essa areia ela não é coesiva, então a tendência é que ela comece a fechar o furo, tá? Ela não abre, não deixa manter o furo aberto. Ou uma situação onde eu tenha um solo muito resistente, a tendência é que o trado comece a patinar e eu não consiga avançar mais o furo. Nessas três situações, a norma recomenda mudar o sistema de avanço. Então, ao invés de usar um trado, eu vou utilizar a sondagem, o avanço por circulação de água, tá? Então, aí nessa situação, o que, que eu faço? Eu coloco um motor, né, normalmente a gasolina, e uma bomba, né, ligada ao motor, uma motobomba. Eu vou colocar um sistema, o revestimento daí no caso, né, eu vou rosquear em cima do revestimento ali que tem naquele primeiro metro. Eu vou rosquear um tubo com saída lateral, né, um tubo para remoção do material ali. E eu vou trabalhar com uma lâmina na parte de baixo que a gente chama de trépano. Então, ao invés de eu usar o trado, eu coloco essa lâmina, que é o trépano de lavagem, tá? E esse trépano ele tem dois furos por onde vai sair a água sob pressão. Então, como é que vai funcionar? Aquela cruzeta que eu utilizo, eu uso a mesma cruzeta, mas eu coloco uma cruzeta com saída hidráulica especial para eu plugar um cabo, uma ligação ali a uma mangueira da bomba. Então, eu ligando a bomba, né, ela vai coletar água ali de um reservatório ali, que vai estar bem na boca do furo, e eu insiro essa água dentro do sistema. Então, a bomba vai inserir a água pela mangueira, né, dentro da tubulação da sondagem de 1 polegada. Essa água vai até lá embaixo, sob pressão, e sai pelos furos, né, pelos orifícios do trépano de lavagem. Ao mesmo tempo que essa água está saindo lá embaixo, o operador em cima faz movimentos, né, circulares ali, rotação simples, para forçar a desestruturação do material lá embaixo, tá? Então, com esse material lá embaixo sendo quebrado com a ajuda de água, aquela vai virar lama, né? Então, aquela lama, aquele material tende, como o furo vai estar sempre enchendo com água, aquele material tende a subir e ele vai sair pelo T lateral lá em cima na superfície e cair dentro de um tambor. Dentro desse tambor, esse material vai ser novamente coletado pela bomba na superfície, tá? E esse material sendo coletado na superfície pela bomba, ele é novamente inserido no sistema. Então essa bomba, geralmente ela coleta o material que está mais na superfície, que está mais limpo. E aquelas partículas ela acabam sedimentando rapidamente no fundo do reservatório. Então, é um sistema fechado de circulação. Então, a gente chama de sistema de circulação de água, tá? Então, esse sistema, a gente garante que a gente consegue cortar material mais duro. A gente também consegue trabalhar com solo não coesivo, né? Então, areias, porque eu vou descer com o revestimento até lá embaixo, tá? E também consigo trabalhar em solo saturado, porque eu também vou ter o revestimento para ajudar e consigo desestruturar o material e conduzir ele até lá em cima. Do mesmo jeito, a cada metro eu vou parar e fazer um ensaio de resistência. Eu só estou mudando o sistema de avanço. A quantidade de furos ela varia em função da área a ser construída da minha obra ali, terra, de implantação terra, implantação de fundação. Então, se meu prédio tiver subsolos, é a área ali do subsolo inferior ali, tá? Então, o que a norma coloca para gente? Que para obras de até 1.200 metros quadrados de área de implantação térrea, eu vou ter a necessidade de fazer um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados, tá? Sendo que o mínimo sempre é 2 furos de sondagem. O recomendável, na maioria dos casos, o pessoal trabalha na prática para obras de menor porte com 3 furos. Por quê? Porque apesar da norma indicar 2, se eu fizer 2 ensaios, né, em posições diferentes no terreno, e os dois derem diferentes resultados, um em relação ao outro, eu não vou saber em qual confiar. Então,
eu não vou saber em qual confiar. Então, nesse tipo de situação, é recomendado trabalhar com três, porque daí eu tenho uma média com três valores, tá? E eu consigo, às vezes, descartar algum ou fazer uma análise estatística, assim por diante, tá? Se eu tiver uma obra entre 1.200 a 2.400, além dos furos que, né, foram acumulados até os 1.200 metros quadrados, eu somo mais um furo a cada 400 metros que excedeu os 1.200. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma obra com 2.000 metros quadrados, eu vou ter aproximadamente ali 8 furos de sondagem. Tá? E acima de 2.400 metros quadrados, eu tenho 9 furos de sondagem e a norma coloca lá que pode ser feito mais, ficando a critério do projetista, tá? Então, vai depender daí do projetista e da empresa lá que está contratando o serviço, tá? Mas como é que funciona, né, esse critério de mais, né? Então, vai depender da obra. Vamos supor que você vai fazer um loteamento. Então, a área é gigantesca de implantação, são muitas casas. Então, nesse tipo de situação, você pode usar 2 furos por quadra, alguma coisa assim, de uma maneira que fique dando mais de 9 furos e que você tenha uma amostragem correta de todo o terreno. E aí, caso você veja, constate alguma coisa muito diferente ali em alguma das quadras, você reforça com mais um furo, alguma coisa assim, para fechar as análises, ok? Então, com o ensaio de sondagem realizado, eu emito um laudo semelhante a esse daqui, tá? Então, um laudo de sondagem clássico é esse daqui. Então, normalmente você tem a indicação dos dados de resistência a cada 15 centímetros, né? Os golpes do martelo. O NSPT final, ou seja, a somatória dos dois últimos segmentos, não 5 mais 4, 9 aqui, tá? Você vai ter uma indicação gráfica dessa resistência, do avanço dela ao longo da profundidade. Além disso, eu tenho a divisão do solo, né, a mudança de camada. Então, aqui está especificando qual é o tipo de solo, se eu tive alteração de solo. E aqui eu tenho alteração da consistência. Tá? Então, o que é essa consistência? A consistência ela, por exemplo, nas argilas, ela varia de muito mole até dura. Então, varia de acordo com o NSPT do solo. Tá? Então, quanto maior o NSPT, maior a consistência, ou seja, mais rijo, mais duro é o material. Então, a ordem é muito mole, mole, média, rija e dura. Tá? Isso para argila. Se for areia, a gente chama de compacidade. Então, daí é fofa, né? Igual está aqui, por exemplo. Compacta, muito compacta, medianamente compacta e assim por diante. Tá? Então, a NBR lá de sondagem, né, 6484, ela me passa quais são as faixas de valor de NSPT para que eu tenha uma ou outra consistência. Então, aqui estão as consistências as compacidades das areias e as consistências das argilas. Né? Então, de acordo com a faixa de NSPT que eu tenho, eu vou pegar lá no laudo de sondagem e vou subdividindo em várias camadas. Então, meu solo às vezes pode ser argiloso de cima e embaixo, mas eu vou separando e agrupando camadas de argilas com características de consistência diferente. Então, é por isso que na hora que você vai ver um laudo, às vezes ele tem, sei lá, 4 camadas, todas de argila siltosa, mais uma fofa, outra fofa. Muito mole, a média, e média rija, rija e rija dura, por exemplo, só dura. Então, tudo isso vai depender dos NSPTs e como eles variam ao longo da profundidade, tá? E quantidade de furos, tá? Então, a norma coloca em forma de texto isso, tá? Quantidade de furos, ela varia em função da área a ser construída da minha obra ali, terra, de implantação terra, implantação de fundação. Então, se meu prédio tiver subsolos, é a área ali do subsolo inferior ali, tá? Então, o que a norma coloca para gente? Que para obras de até 1.200 metros quadrados de área de implantação térrea, eu vou ter a necessidade de fazer um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados, tá? Sendo que o mínimo sempre é 2 furos de sondagem. O recomendável, na maioria dos casos, o pessoal trabalha na prática para obras de menor porte com 3 furos. Por quê? Porque apesar da norma indicar 2, se eu fizer 2 ensaios, né, em posições diferentes no terreno, e os dois derem diferentes resultados, um em relação ao outro, eu não vou saber em qual confiar. Então, eu não vou saber em qual confiar. Então, nesse tipo de situação, é recomendado trabalhar com 3, porque daí eu tenho uma média com 3 valores. Tá? E eu consigo, às vezes, descartar algum, ou fazer uma análise estatística, assim por diante. Tá? Se eu tiver uma obra entre 1.200 a 2.400, além dos furos que, né, foram acumulados até os 1.200 metros quadrados, eu somo mais um furo a cada 400 metros que excedeu os 1.200. Né? Então,
Se eu tiver, por exemplo, uma obra com 2.000 metros quadrados, eu vou ter aproximadamente ali 8 furos de sondagem, tá? E acima de 2.400 metros quadrados, eu tenho 9 furos de sondagem e a norma coloca lá que pode ser feito mais, ficando a critério do projetista, tá? Então, vai depender daí do projetista e da empresa lá que está contratando o serviço, tá? Mas como é que funciona, né, esse critério de mais, né? Então, vai depender da obra. Vamos supor que você vai fazer um loteamento. Então, a área é gigantesca de implantação, são muitas casas. Então, nesse tipo de situação, você pode usar 2 furos por quadra, alguma coisa assim, de uma maneira que fique dando mais de 9 furos e que você tenha uma amostragem correta de todo o terreno. E aí, caso você constate alguma coisa muito diferente ali em alguma das quadras, você reforça com mais um furo, alguma coisa assim, para fechar as análises. Já quanto à posição dos furos, tá? Tem algumas indicações aqui, mas o mais importante é nunca, de maneira nenhuma, fazer furos alinhados entre si, ou seja, 2 alinhados no centro, 2 alinhados no canto, porque você pode ter alteração do terreno, né? Como o solo é muito heterogêneo, ele pode ter variação de características somente em uma área, por exemplo, do terreno, e na outra não. E se você pegar alinhado, você pode estar pegando justamente essa área onde tem característica semelhante e a outra parte do terreno não, tá? Então a gente sempre tenta colocar alguns furos de sondagem em posições estratégicas, pouso de elevador, pilares mais carregados, e o restante você espalha aleatoriamente ali de uma maneira que fique estatisticamente interessante ali para você fazer essa análise espacial do terreno na sequência, tá? Então, outro item também importante para fazer um comentário só final aí sobre a sondagem SPT é que, apesar de todos os benefícios que a sondagem SPT me fornece, ela tem os problemas dela, né? Principalmente na parte executiva. Então, só coloquei aqui uma tabela bem simples para exemplificar isso, tá? Existem algumas pesquisas que são até bem recentes na área aí, de 2000 e 2004 em diante, teses de doutorado, dissertações de mestrado, que indicam, né, que o equipamento, toda a energia que eu estou gerando, aquela energia potencial e transformando isso em energia cinética em trabalho, nem toda essa energia que eu estou criando está chegando lá embaixo, tá? Então, o que, que acontece na prática? Perde-se muita energia no sistema e a gente tem diversos fatores que podem gerar isso, já vou mostrar na sequência. E conforme eu vou perdendo muita energia, eu tenho aquele problema, né? Se eu perco muita energia no processo, eu vou precisar dar mais golpes com o martelo para poder cravar os mesmos 45 centímetros. Devido a isso, no final, lá quando eu gerar o laudo, eu vou gerar um laudo que tem uma quantidade de golpes superior à que, na verdade, o solo deveria ter. Então, isso vai me indicar que, na prática, o solo tem mais resistência do que ele tem, o que é, para mim, extremamente problemático para efeito de projeto. Então, só para exemplificar aqui, por exemplo, nessa pesquisa aqui de Neves aqui em 2004, uma tese de doutorado, ele verificou, né, através de revisão bibliográfica de vários países e ensaios que ele mesmo conduziu, que a eficiência, de acordo com o processo executivo mais utilizado no país dos operadores, ela varia absurdamente, tá? Então, isso aqui indica o quantos por cento da energia que está chegando lá embaixo, lá, né? Então, a brasileira, por exemplo, a gente tem aqui na faixa de 72% de eficiência. Isso é uma média, tá? Então, depende muito do equipamento que está sendo utilizado, do estado de conservação dele, do pico, da sonda, processo executivo, da equipe que está executando e tudo mais, tá? Então, aqui, por exemplo, foi analisado que o tipo de martelo é um martelo manual, de elevação manual, com um peso ali, com pino central, tá? Então, tem alguns sistemas aqui, por exemplo, que são sistemas elétricos, que você eleva o martelo de forma automática e desce ele em queda livre, mas que também pode estar com, né, problemas de regulagem ali quanto à altura de queda, e isso me acarreta em problemas, tá? Então, aqui tem alguns problemas clássicos aqui que essa bibliografia levantou, só para exemplificar também, tá? Então, limpeza do furo inadequada, muito resíduo de material lá embaixo, essa sonda vai penetrar no solo, vai demorar para penetrar, os 15 centímetros às vezes não é suficiente. As condições do solo, então eu posso ter aberto o furo e não feito ensaio de resistência no dia, deixou para fazer no dia seguinte, dá uma chuva, altera as condições do solo. Então não é recomendado deixar para fazer um ensaio de sondagem no dia seguinte, no metro que já está aberto, né? Deixa para abrir, avançar e fazer o ensaio no dia seguinte.
Uso de circulação de água no momento que você não pode realizar ainda, né? Por exemplo, eu não encontrei um solo saturado, estou usando circulação desde o começo, eu estou alterando uma condição natural do solo, estou inserindo água no sistema, então isso faz com que tenha uma redução de golpes ali que não, na verdade não deveria ter. O alívio de tensões, né? Então abrir o furo, deixou o furo aberto de um dia para o outro, você tem um alívio de tensões no furo, isso altera a resistência. Tipo de martelo, né? Então peso descalibrado, não tem 65 quilos, está com menos devido a muitos anos de uso. A altura de queda do martelo, então o cara, né, o funcionário ali, começa o dia de trabalho, né, com gás ali, com energia, eleva o martelo mais do que os 75 centímetros, isso me gera uma alteração de resultado. Chega no final do dia, ele está cansado, ergue menos. Então tudo isso acaba influenciando absurdamente nos resultados que eu vou ter ali, dando mais golpes ou menos golpes que o necessário, o suficiente, quer dizer, né? E isso vai indicar solo mais ou menos resistente, tá? Uso supressão de coxinha de madeira, então aquela coxinha de madeira que é especificado para ter embaixo da parte do martelo, pode causar uma perca de transferência de energia. Esse daqui, apesar de estar constando, já tem alguns dados aí que indicam que a porcentagem de eficiência que perde-se é bem muito baixa. Excentricidade do martelo, né? Então aquela guia está torta, faz com que o martelo não caia centralizado, vai me gerar uma perca de eficiência. Tipo e comprimento de hastes, tipo, idade e o diâmetro dessa minha corda do martelo, porque ela pode ter muito atrito e pode travar na rodando às vezes pode estar enferrujado, então tem todos esses fatores aí que eu tenho que ficar atento, tá? Só como também, né, para finalizar aqui, existe um ensaio para determinar essa eficiência, que é um ensaio de prova de carga estática sobre amostrador. Então aqui tem uma imagem bem simples de uma prova de carga que foi realizada. Isso foi realizada no campo experimental da FAG mesmo. Então aqui tem uma barra de 1 polegada, a sonda está lá embaixo, foi, né, acabado de realizar um ensaio aqui de resistência normal com martelo. Terminou-se o ensaio, não sacou-se a haste com a sonda, manteve-se ela cravada lá. Foi adaptado um disco metálico aqui para realizar um ensaio com uma célula de carga para registrar quantos quilos está sendo aplicado, um macaco hidráulico simples aí e uma viga metálica para servir de reação para não deixar esse sistema erguer. Então o macaco ele ia tentar erguer essa viga, a viga não ia ser erguida, porque ela estava travada, e com isso eu pressiono a haste para baixo e faço um ensaio do amostrador padrão no solo. Então aqui está um sisteminha de aplicação de carga, tá? Então eu ensaio, ou seja, eu ensaio penetrando o amostrador mais ainda no solo e eu consigo verificar a partir da curva carga, deformação que eu tive, né, deslocamento desse amostrador no final, pela área do gráfico ali, algumas formulinhas matemáticas, eu consigo definir essa eficiência, que é quantos por cento da energia que foi aplicado, né, e efetivamente cravado ali embaixo, tá? Então, com isso, eu consigo aferir se aquela minha equipe, aquele meu equipamento está trabalhando adequadamente, ou se eu estou com condição de equipamento legal ou não, tá? O que eu sempre falo para alunos em geral em aula, não é problema o meu equipamento ter baixa eficiência. O importante é eu saber que aquele equipamento tem baixa eficiência e computar essa perca de eficiência nos dados finais que estão indo para o projetista. Então, eu, por exemplo, pegar esses dados finais que estão chegando na minha mão e quando eu for montar um relatório, eu trabalhar esses dados e já apresentar para o meu, por exemplo, projetista os dados corrigidos ou, pelo menos, indicar no relatório que aqueles dados devem ser corrigidos para efeito de projeto, porque daí o projetista já está ciente disso. Então, esse tipo de análise é interessante e importante que a gente tenha noção, tá? Aqui tem um esquema do ensaio, que eu estava mostrando, então, um amostrador, né, cravado aqui com um macaco hidráulico, aqui foi feito o sistema de reação, com 2 pesos, né, a mesinha para fazer a verificação aqui da quantos quilos estava sendo aplicado na célula de carga, tá? E essa viga, ela nem, né, ela é muito rígida para o sistema, então ela nem se mexia, fazendo com que todo o sistema fosse cravado. Para efeito de curiosidade, para esse artigo que foi feito, foi publicado até, tá, no congresso, a gente teve dados na faixa de 50% a 55% para o solo nas condições ali naturais ali que foi feito o ensaio na cota do primeiro metro ali, tá?
Já foi verificado também pelas pliografias que a metragem e profundidade de ensaio não influencia tanto, as eficiências tendem a dar semelhantes. É claro que eu tive uma dispersão bem grande aqui entre os três resultados, tá? Foi apresentado pelos autores. Aqui estão os resultados aqui que tiveram aqui no ensaio. E aqui é o comparativo entre, por exemplo, a eficiência que foi obtida nesse trabalho aqui na FAG e a eficiência, por exemplo, que o Neves lá, que é aquela tese de doutorado, né, que foi abordada isso aí, obteve. Então, se você olhar aqui, as eficiências não estão muito discrepantes. Então, apesar da eficiência nacional ser 72%, dependendo da situação, pode ser menor ainda. Tá? Então, isso é importante ter uma boa noção disso aqui antes de sair utilizando os dados da sondagem SPT, assim, sem critério algum. Ok? É só para deixar vocês cientes. Além disso, as últimas duas sondagens que eu tenho diretas são o posto de inspeção e a sondagem rotativa. Tá? Então, eu vou explicando de maneira bem breve. Posto de inspeção é basicamente uma perfuração com diâmetro elevado, na faixa de 80 a 1 metro de diâmetro, que eu vou utilizar para inspecionar o solo em profundidade, ou seja, analisar as características desse meu solo em profundidade, e além disso, coletar amostras indeformadas. Então, assim, de todas as sondagens que eu tenho disponíveis, que a gente viu, o posto de inspeção é o único sistema de sondagem que me permite coletar amostras indeformadas, ou seja, com a estrutura do solo intacta, tá? E levar para o laboratório para realizar uma diversa gama de ensaios, inclusive os ensaios mais específicos que precisam de amostras indeformadas, que é o ensaio de cisalhamento direto, triaxial, adensamento, permeabilidade. Então, o posto de inspeção é a saída. A gente utiliza o posto de inspeção basicamente para umas situações, vamos supor, tubulões, que eu preciso analisar a camada de solo lá embaixo antes de liberar o projeto para ser executado, situações que eu preciso fazer verificação do lençol freático e assim por diante, tá? Então, normalmente em projetos de tubulões, eu costumo fazer sempre um posto de inspeção no canto da obra e fazer essa análise, nível d'água, resistência do solo em profundidade. Se tiver um cliente tiver uma necessidade especial, fazer um ensaio específico, coleta a amostra indeformada também, tá? Então, um posto de inspeção basicamente serve para por isso que ele é considerado uma sondagem direta, porque apesar de ele não obter o dado em campo, ele me permite obter todos os dados em laboratório com as amostras que eu coleto. Então, por isso que ele é considerado uma sondagem direta. Já a sondagem rotativa é uma sondagem onde eu extraio testemunhos de rocha, então é a única sondagem rocha que eu tenho de todos esses sistemas que a gente viu. Ela utiliza uma broca diamantada, tubulação metálica interligada no motor, ligada a um sistema hidráulico, tá? Então, normalmente ela utiliza o mesmo furo de sondagem SPT, então quando a sondagem SPT parou no impenetrável ali, ela continua daquele ponto em diante, tá? E ela captura amostras dentro da tubulação metálica que está cortando essa rocha. Então, conforme ela vai rotacionando e cortando a rocha, essa rocha vai sendo capturada dentro dela e depois você remove a tubulação e remove essas amostragens de rocha no interior do meu amostrador. E com isso você consegue colocar essas amostras em caixas e analisar metro a metro como é que é esse meu perfil da minha rocha ali. Então tem situações onde é imprescindível fazer uma sondagem rotativa, né? Então fundações de ponte, fundações, vamos supor, que estão apoiadas sobre rocha, e a rocha meio fraturada na superfície, você não está com muita confiança naquele material. Então a gente sabe, né, que se você apoiar uma fundação de grande porte numa rocha, e essa rocha for muito fraturada, ela pode se deslocar e causar um recalque na obra do mesmo jeito, tá? Então a sondagem rotativa, ela me permite fazer ensaios em laboratório com essas amostras que eu coleto também, e aí por isso ela é considerada uma sondagem direta também, ok? Então a sondagem rotativa é extremamente importante e é uma sondagem meio cara para ser executada na prática, né? Porque você tem muito desgaste material. Então, tem situações aí que pode chegar aí até 700, 600 reais o metro linear de perfuração em rocha, talvez até mais. Então, a sondagem rotativa, até para você obter preço no mercado, é meio complicado, porque as empresas precisam saber muito bem qual que é a metragem a ser perfurada, a distância e tudo mais, para compor o preço final ali em cima do que vai ter de serviço. Porque a mobilização do equipamento é muito chata, então, às vezes, para fazer um serviço pequeno, nem vale a pena mobilizar o equipamento, tá? Pessoal, então é isso aí, tá? Aqui basicamente é um resumo de todas as sondagens mais importantes que a gente tem, sondagem SPT com devido destaque, tá? E estudando bem essa parte aqui, a gente já consegue ter um subsídio, né, bem interessante para escolher um sistema de fundação adequado e na sequência fazer o dimensionamento da nossa fundação, beleza?
Abraço, até mais.